Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. A visão dos 5 sentidos que permite aos seres vivos aprimorar a percepção do mundo. Um dos ramos da anatomia que estuda a organização do sistema nervoso considera que ela engloba os receptores responsáveis pela percepção da cor e da luminosidade. Ter boa visão é fundamental para manter a qualidade de vida. Existem pessoas que costumam dar atenção à saúde dos olhos somente quando aparecem enfermidades. Há doenças oculares crônicas, tidas como comuns, que normalmente não apresentam sintomas. A única forma de detectar essas patologias é no estágio inicial e é realizando exames. Somente um oftalmologista pode determinar se seus olhos estão saudáveis e se você está enxergando bem, com boa saúde ocular. Nossa convidada de hoje é especialista no assunto. Ela atua em Caratinga e trará muitas informações sobre a saúde dos olhos e outras questões relevantes envolvendo o tema. Daqui a pouco você saberá quem é essa nossa convidada muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga. Programa retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV. Eles promovem consultas regulares, auxiliam na prevenção de patologias e permitem identificar situações que podem ter relação direta com os olhos. São profissionais da área médica e tratam problemas como infecções, inflamações e alergias que podem atrapalhar muito a nossa rotina. Nunca é demais lembrar que a prevenção custa menos que o tratamento. Por isso, visitas regulares a esses profissionais podem evitar transtornos futuros. Estamos falando dos oftalmologistas, fundamentais para que tenhamos uma boa saúde dos olhos. Hoje vamos receber uma profissional que se destaca no setor em Caratinga. Ela se formou em medicina há 37 anos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tornou-se especialista em oftalmologia após fazer residência médica com reconhecimento da Associação Médica Brasileira e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nasceu em Juiz de Fora, mas passou a infância em Caratinga, tendo inclusive estudado nas escolas Nossa Senhora do Carmo, Princesa Isabel, Maria Isabel Vieira, o Polivalente e José Augusto Ferreira, o nosso colégio estadual. Casada com o cafeicultor e pecuarista Elídio José Rezende Vale Torces Pinto, é mãe do Felipe e do Gabriel. Atua na área oftalmológica há 34 anos. Uma vida inteira dedicada a cuidar dos nossos olhos. Doutora Marília de Rezende Almada Marques. Seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Obrigada pelo convite, Eugênio. Prazer. Prazer muito grande recebê-la aqui. Tudo bem? É um prazer todo meu. Muito bem. Eu achei que você nasceu em Juiz de Fora, então, e foi criada em Caratinga. Que história é essa? Família era de lá? Não. Meu pai é de Entre Folhas e minha mãe, ela é fluminense, de Santa Clara. E eles moravam aqui em Caratinga, mas a mãe tinha problema de sanguíneo, né? Então, o grupo, né, que a gente fala, né? Um RH negativo e o pai positivo. Então, ela tinha muito medo de ter problemas aqui. E minha avó morava em Juiz de Fora. Muito bem. Então, todos os filhos nasceram em Juiz de Fora. Sim. Mas acabava o resguardo, né? E retornava para Caratinga. Voltava, né? Para Caratinga, né? Porque a mãe, né, era professora aqui, né? Doutora Neuza. E o pai tinha farmácia. Ele era farmacêutico, então a vida deles foi aqui e a nossa também, né? Muito bem. Eu vi ali o sobrenome Almada, Almada mesmo, isso não é erro do cartório, não. Não, é Almada, não, Almada, tem uma alma muito Almada. Deixa eu te falar, como é que está o tempo? Eu quero falar muito sobre saúde dos olhos, claro, nós estamos aqui para isso, mas eu não posso deixar de perguntar como é que você está fazendo sem as suas viagens, sem a garupa da moto, como é que está isso? Tá muito difícil. Tá muito difícil ficar sem isso, porque desde 2011, a gente fala que a gente vai para a estrada e isso é um vício, né? Então, desde quando o meu marido comprou uma moto extremamente confortável, eu virei garupeira, né? E nessa minha primeira viagem foi a Ushuaia. Então, foram 14 mil quilômetros numa garupa de uma moto, foram 40 dias de viagem dele, 40 e 30 dias meus, né? Na garupa. Foi maravilhoso. Então, assim, foi uma experiência boa, onde fez com que a gente tivesse mais amor ainda, né? Em conhecer tantas coisas tão bonitas no nosso país
e fora dele. Mais ainda, a gente fala, a gente conhecendo outros lugares na Europa, Estados Unidos, a gente vê o que a gente tem na América do Sul. É uma coisa impressionante, as belezas daqui. Então é bom demais. Agora tem um ano que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é isso. Mas se Deus quiser, isso está acabando, né? Tomara, né? Tomara, né? Tomara. É a nossa esperança. Sim, com certeza. Vamos lá. A medicina em Juiz de Fora, eu imagino que já é usual mesmo, principalmente naquela época, né? Porque era a escola de medicina mais próxima, que tinha as pessoas de estudar lá. E você ainda tem a vantagem que a avó morava lá, né? Com certeza foi uma facilidade. Agora, oftalmologia. Por que a escolha da oftalmologia? Isso me interessa. Na realidade, quando você entra no curso de medicina, você tem um leque enorme, né? Claro. Mas o que me chamava a atenção era que, como eu já com 16 para 17 já tinha uma dificuldade visual, eu sou míope, eu comecei a assim, ter uma certa curiosidade em saber em relação ao tratamento. Aí eu já comecei a querer usar lente de contato. Então, foi dentro da medicina que eu acabei vendo e falei assim, gente, isso aí é uma coisa boa. Mas ao longo disso a gente conhece outras áreas e eu apaixonei na pediatria. Então eu fiquei muito na dúvida entre fazer pediatria e fazer oftalmo. Mas cada plantão de pediatria que eu fazia, eu emagrecia 1 a 2 quilos, porque eu chorava, eu achava que a criança estava morrendo. Eu falei, eu vou morrer antes das crianças, porque aquilo estava me sugando. Então, eu tive que decidir. Eu falei assim, não, eu tenho que me enquadrar numa área que me faça bem e não me faça mal. Então, foi a oftalmologia, eu abracei e foi muito bom, muito bom. E hoje eu atendo crianças em grande número no meu consultório, então eu consigo fazer uma oftalmopediatria, que eu acabei associando as duas coisas que eu gosto. Eu vou aproveitar o gancho nessa sua fala aí em dois aspectos. A primeira questão da criança, né? Da criança, e tratar dos olhos, da saúde dos olhos de uma criança. Sim. O que diferencia isso? Bebê, por exemplo. Bebê, você pode lavar olhos de bebê, lava com soro, lava com água, como é que funciona isso? Eugênio, a primeira coisa que a gente tem que ver é que hoje a gente já tem um padrão de quando a criança nasce, a gente já tem um teste que chama teste do olhinho. Esse teste do olhinho, o ideal é ser feito até o 3º mês de vida. Por quê? Nesse exame, a gente consegue detectar uma condição, principalmente a catarata congênita ou glaucoma congênito, e nesse caso, a criança deve ser operada até o 6º mês de vida. Por quê? Nesse período, ainda uma formação da capacidade visual. Então, quando você tem alguma coisa interferindo nisso, você perde muito da qualidade visual. Então, você tem um recém-nascido que deve ser operado quando tem muito pequenininho. Os pais ficam, claro que é raro, não é uma coisa tão frequente, mas os pais ficam muito preocupados, mas tem que ser feito dessa forma. E assustados, né? Assustados, porque quando você detecta, você tem muito pouco tempo para você tomar essas providências. Por exemplo, na nossa cidade, você não tem uma UTI, né, para criança, você não tem esse acompanhamento, então você tem que encaminhar. E isso tudo é complicado, né, mas tem que ser visto. Então, em relação a lavar o olho de criança, a gente sempre brinca, lavar o olho de criança é água. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, exatamente a mãe, né, já começa ali, primeiro lugar que tem que lavar é o rosto da criança. Água, nada de sabonete, nada, porque irrita, né? Então, não há necessidade, a condição que tem o olho da gente, até do adulto mesmo, essa oleosidade, ela é necessária. Então, quando você coloca muita coisa, você está tirando dali até mesmo, a gente brinca, bactérias que também protegem, né? Alguns micro-organismos que protegem, a oleosidade protege, o lacrimejamento protege. Então, a gente tem que ter cuidado com essa lavagem de olhos. Dentro dessa questão ainda da criança, Maria, a questão do uso de óculos. Sim. Minhas crianças, por exemplo, começaram a usar óculos muito cedo. Sim. Mas também foram muitos óculos trocados, porque quebra muito óculos, dorme com óculos, deita em cima do óculos, aquela confusão danada, né? A pergunta é, tem um limite? Você pode esperar uma idade, fala assim, a idade que a criança sabe lidar com isso, então 4 anos começa a usar óculos ou não? Não, Quer dizer, não. precisou, tem que começar a usar Tem logo? que começar.
Porque o que acontece é o seguinte, gente. Então, igual a gente está falando, o primeiro teste que você faz é logo que nasce. Aí depois, o primeiro exame deve ser feito aos 3 anos, quando você não nota nada. Quando você nota um estrabismo, por exemplo, com 1 ano, 2 anos, você tem que fazer antes. Quando uma criança é estrábica, olho torto, aquele olho que está desviando, com certeza ele não está com uma boa focalização. Então deve ter algum motivo. Se é uma lesão na retina, se é um grau muito alto. Então, quando você detecta um problema, o pai está vendo que a criança está caindo muito, está batendo nas coisas, isso tudo é um motivo da gente ver. É claro, tem criança muito esperta que cai, é outra coisa. Né? Mas você começando a perceber que tem um problema, você vai antes dos 3. Mas aos 3 anos é uma idade boa, que a criança já refere alguma coisa. Ela está vendo um animal, ela sabe o que é aquele animal. Antes disso é mais difícil. Então, assim que você vê que tem algum problema, é hora de começar. Independente de trocar muitas vezes, porque o grau ele é muito variável. A miopia, ela tem uma tendência a aumentar. A hipermetropia tem uma tendência a diminuir com o crescimento da criança. Agora, o que a gente vê é que muitas crianças não percebem o problema, porque às vezes um olho é normal e o outro não é. E ele acha que aquilo é normal para ele, quer dizer, ele nunca testa. E você leva susto quando você chega lá e vê uma diferença enorme, onde aquele olho que tem um grau maior começa a ver cada vez menos e você não consegue recuperar aquela visão. Bacana. Então tem que ver um monte mesmo. de perguntas na cabeça para você aqui. Então vamos lá. Vamos fazer um intervalo rápido. Não saia daí. Vamos para o primeiro intervalo. Na volta seguiremos nosso bate-papo aqui com a doutora Marília. É já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a oftalmologista Marília Marques, aqui no nosso programa. Doutora Marília, conversa boa, né? Eu estou com perguntas aqui, eu estou lá do primeiro bloco ainda, falei que tinha que pegar um gancho em 2 assuntos, estou agarrado no primeiro, quero terminar esse, que é sobre as crianças. E você falou sobre a criança, sobre a idade certa de levar no oftalmologista ou não, né? A gente percebe que os pais, no dia a dia, eles têm dificuldade de perceber essa deficiência visual da criança. E até porque, numa determinada idade, a criança também não consegue verbalizar isso bem, né? Parece que está tudo certo. Qual que é a idade boa para levar uma criança ao oftalmologista? Ou espera aparecer problema sério? Como é que é isso? Não, hoje, como a gente está falando, a primeira vez para parte visual, 3 anos. 3 anos. Com 3 anos, porque ela verbaliza melhor. Tudo certo. Mesmo que esteja tudo certo. Mas eu não estou percebendo problema nenhum no meu menino. Mesmo que esteja tudo vou enfiar um óculos nele, mas não importa. É a época de... Não, a gente não vai enfiar óculos nele não, de jeito nenhum. Não, eu estou te falando, é o jeito que pai Sim, pensa, fala, né? exatamente. Não, e se vai ao oftalmologista, porque tem algum problema. Não, não é isso. É prevenção mesmo, tá? Então, quando você tem esse período pré-escolar, isso vai melhorar bastante o desenvolvimento da criança a nível escolar, certo? Então, primeira vez, 3 anos de idade. Tá tudo beleza? Vai de 2 em 2 anos. Porque como há um crescimento, muitas vezes pode vir o aparecimento de graus. Continua tudo bem? 2 em 2 anos. Agora, no dia a dia nosso mesmo, das pessoas de uma maneira geral, sair já do campo só da criança, né? Você procura um especialista porque seu estômago está doendo, você procura o outro que a garganta está inflamada, procura o outro que a cabeça não para de doer. O oftalmologista, você precisa esperar a vista ficar cansada, precisa aparecer alguma coisa no olho, é um terçol, ou é uma rotina, quer dizer, as pessoas devem, e por que é que devem procurar um oftalmologista com alguma regularidade? Eugênio, isso é uma coisa muito complicada a nível de Brasil, né? A gente sabe que tudo tem seus custos. Então, o brasileiro, ele está habituado a procurar quando precisa. Essa é a realidade, né? Então, por exemplo, quantas pessoas passam por essa vida inteira sem sentir nada? Sem sentir uma dor de cabeça, sem sentir dificuldade visual para dirigir, para ler. Quando chega aos 40 anos, muitas pessoas que nunca sentiram nada ao longo da vida... Uma vez, né? Não é só vir doença, é o problema da idade dos 40 anos. Vem a primeira dificuldade, que é a leitura. Então, a pessoa, às vezes, passa 40 anos sem procurar um oftalmologista porque não teve uma queixa.
né? Não teve um sintoma. E vai precisar para leitura. Essa é a primeira coisa. Segunda, quando a pessoa tem alguma coisa, vai vir algum sintoma, aí fica mais fácil. Tem uma dor de cabeça. Claro, ela vai procurar um motivo. E aí um dos motivos de dor de cabeça pode ser a parte visual e tem outros tantos, né? Porque é multifatorial uma dor de cabeça. Então a gente fala assim, o que poderia prevenir? É claro, se todo mundo pudesse fazer exame de vista, todo mundo deveria fazer. Normalmente, a criança tem esse desenvolvimento igual a pediatria, né? Logo que a criança nasce, a gente tem um monte de consulta. Depois vai espaçando, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê uma dificuldade visual, por exemplo, você vai fazer o teste na sua carteira de habilitação, aos 18 anos. Então, lá, primeiro teste que vai fazer, sem a pessoa sentir nada, vai lá no Detran, né? A pessoa vira o médico de lá e fala assim, ó, você não está enxergando. Pronto. A pessoa nunca viu que tinha um problema, porque estava adaptado àquela condição. A pessoa acha que aquilo é normal, gente. Não compara com o outro. O que está enxergando ou não. Então, é muito difícil a gente falar. Outras coisas, quando que a pessoa vai fazer um exame? A outra coisa são as patologias mesmo, as doenças. Tem as agudas, né? Igual você falou, um tersol, né? Que pra a gente chama de ordelo. Um tersol, uma conjuntivite, são as urgências. Aí a pessoa vai também. E muitas vezes ficam sequelas. E aí vem outros tratamentos após isso. E a gente fala, o glaucoma, que é uma doença silenciosa, e a catarata, que é uma doença também que vai aparecendo principalmente por conta da idade, são coisas que da gente, a princípio, não tem sintoma nenhum. O glaucoma, para mim, é o mais difícil. O glaucoma não fica te contando, né? Eu tô chegando, ele vai se instalando. É uma surpresa desagradável demais para a pessoa que recebe e para o médico que vê, principalmente quando está em estágios mais avançados. A catarata é muito esperada pelo idoso, né? Porque é um processo de envelhecimento ocular, então é muito frequente, depois de 60 anos, qualquer hora a gente aparece. Ou você morre novo, não quer dizer que o novo não possa ter catarata, pode, mas não é tão frequente, como tem também catarata, igual eu falei, logo que nasce, por doenças às vezes da rubéola, toxoplasmose, mas é mais do idoso. Então o glaucoma é o que me apavora mais e doenças de retina devido à diabetes. Essa para mim também é muito complicada, porque a pessoa não sente nada quando você está mais novo, um diabético novo, o organismo dá conta de não mostrar tudo que tem. E ao longo do tempo, pela degeneração total, né, do organismo, você vai vendo perdas que são irreparáveis. Então, isso que é ruim. Porque a catarata, você operou, não tendo nada na retina, você recupera a sua visão. Agora, o glaucoma e a retinopatia diabética é muito complicado. São complicados, né? São patologias complicadas, porque a gente vê um desenvolver, mesmo a gente começando a tratar. Muito bem. É como se a gente não conseguisse parar um processo. Ele vai mais lento, mas ele continua. Não tem cura, né? Infelizmente. Você consegue dar uma freada só na rapidez da evolução. Exatamente, da evolução. Isso que nos preocupa muito, porque uma vez diagnosticado e a pessoa está fazendo tratamento, ela começa assim, eu não estou vendo melhora nenhuma. Aquilo que está já determinado, você não consegue regredir. Muito bem. Eu quero voltar agora naquele segundo assunto lá do primeiro bloco, senão eu passo para o terceiro sem voltar nele. Foi a questão da lente de contato. Sim. Você falou que você utilizou. Porque tem muita conversa, né, sobre lente de contato. Então as pessoas, tem gente que não consegue colocar uma lente de contato, mesmo pela proximidade do dedo com o olho, né? E tem ainda essa questão, posso dormir com lente de contato, não posso dormir, lente de contato tem que ficar tirando toda hora, bota naquela vaselinha com um sorozinho. Isso já mudou? Esse processo ainda é assim? Eugênia, eu sou usuária de lente. Eu sou míope. Não tive coragem de ser submetida à cirurgia, porque eu acho que, ainda para mim, fazer uma cirurgia, eu acho que o olho fica muito instável. Então, eu sempre me dei bem com lente de contato. Já usei todas, de todos os tipos. E hoje, eu chego, depois de 37 anos, né, de profissão, e mais de usuário há muito tempo, né, melhor nem falar quanto tempo, mas eu vejo que o ideal é você colocar a lente pela manhã e tirar à noite. Muito bem. É trabalhoso?
Por que trabalhou? Você não escova dente de manhã cedo e não escova à noite? Na hora do almoço também. E na hora do almoço, mas estou falando assim... E quem tem prótese também tem que tirar prótese. Também, são trabalho, é um trabalho, mas é tão rápido. E quanto mais você usa, mais rápido isso se torna. Porque você precisa da lente, é para ver durante o dia. Tá, e quando você fala, por exemplo, deixar à noite descansar, são os olhos ou são as lentes? Os dois. Os dois. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes, o seu olho, ele precisa respirar, né? O oxigênio da atmosfera é muito importante. E também a chegada através dos vasos, perto do olho, onde a gente coloca a lente, também isso é muito importante. Quando você está com a lente, mesmo muito bem adaptada, ela tem uma condição de que ela apoia em cima daqueles vasos. Isso, ao longo dos anos, dá um certo sofrimento, né? Então, quanto mais tempo você usa, e você quer usar por mais tempo, quanto mais cuidado você tiver com seus olhos e com a lente, melhor. Entendeu? Então, tem gente que não tira, gente. Por mais que a gente fala assim, gente, essa lente faz parte do meu organismo. Bom, igual nós falamos, quando está novo, belezinha. O negócio é quando a coisa vai evoluindo, porque as coisas não começam de uma hora para outra, vai devagarzinho piorando essa condição. Então, é melhor usar bem, usar muito tempo, para não causar nenhum problema para o olho. Eu me lembro, não sei se minha memória que não vai puxar bem sobre isso, mas já tive colegas meus que usavam lente, isso quando era adolescente, né? E falava, porque a lente tem usava lente gelatinosa, essa lente tem que estar sempre molhada. Então era um tal de colocar a lente, tirar a lente, era o tempo todo. Isso também não precisa, quer dizer, durante o dia você pode ficar com a lente. O dia inteiro, porque quando você pisca, a nossa glândula lacrimal é aqui. Quando você pisca, é um mecanismo de apertar a glândula e vem a lágrima. Lubrificada ali, né? Lubrificada. Então, essa quantidade de lágrima, ela tem que ser uma quantidade que divida para a lente e para o seu olho. Para que realmente fique lubrificado, os dois fiquem lubrificados. Você falou em miopia aí, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar no terceiro bloco, você fazendo a diferenciação para nós entre astigmatismo e miopia e sobre tratamento. A conversa com a doutora Marília está muito interessante. Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Começo Conversa e a sequência do nosso bate-papo com a oftalmologista Marília Marques, aqui pela UNEC TV. Doutora Marília, diferencia para nós e fala sobre forma de tratamento, astigmatismo e miopia. Tem mais do que esses dois, né? Tem. Então fala para nós. Então é o seguinte, de uma maneira... Esses dois são os mais comentados, né? Você falou assim, eu tenho miopia. Aí o editor-chefe falou comigo aqui assim, eu tenho astigmatismo, eu falei, vou pegar essas duas. Então nós vamos falar rapidinho das coisas que tem. Então é o seguinte, tudo isso é determinado pelo tamanho do olho e a curvatura do olho. Então a gente tem a miopia. Normalmente o olho ele tem 2,4 centímetros de diâmetro antero-posterior, tá? Isso é na média, né? A média. É porque tem gente que tem um olhão, sim, né? Sim, mas não é o visível, é o que é daqui para trás. Tá certo. Às vezes a pessoa tem um olho pequenininho, mas é grande, lá, indo para trás é grande. Então a miopia, o olho é maior do que esse 2,4. A hipermetropia é o contrário, o olho é menor do que 2,4. O astigmatismo, o olho não é uma esfera. Quando ele é esfera, ele é bem redondinho, você não tem astigmatismo, porque a curva horizontal é igual à curva vertical disso que a gente vê aqui, esse abaulamento. Então, o que acontece? Quando você tem uma curva maior e outra menor, nessa diferença de curvatura, você tem o astigmatismo que faz desfocar. Então, o que acontece? A miopia dificulta para ver longe, a hipermetropia dificulta para ver perto, o astigmatismo tira um pouquinho da visão de longe e cansa para perto. E tem ainda a presbiopia, que é a vista cansada depois dos 40 anos. Certo? E então, essa é mais comum mesmo, né? Muito comum, né? Comum. Depois dos 40, né? Só não tem quem morre antes dos 40, né? Senão alguém vai ter, todo mundo vai ter. E o pessoal fala que a vida começa aos 40, começa a usar óculos. Começa a usar óculos. Começa a usar óculos. Porque eu falo que nessa vida, melhor as coisas, né? Nessa vida é difícil não passar pelo oftalmologista. Então, algum tempo você vai precisar dele. Não é que ele vai querer te passar óculos, você vai sentir que você vai precisar. É interessante. Certo? Tem gente,
tocou no assunto que eu achei legal. Tem gente que fala, por exemplo, assim, eu fui usar óculos com 55. A gente sabe que tem gente que fica forçando, né? Fica forçando para não usar óculos. É uma coisa de maluco, né? Isso certamente piora alguma coisa aí, né, Maria? Não. Não? Não. Pode forçar mesmo? Porque o que acontece? Como isso é uma evolução do olho e da musculatura do olho, tem pessoas que têm uma certa facilidade. É muito difícil, é igual você. Você tem a mesma idade que a outra pessoa, o mesmo porte físico, você aguenta pegar um peso muito maior do que uma outra ou vice-versa. Em relação ao olho, é mais ou menos assim, fala assim, nossa mãe, ele cansou, ele provocou alguma coisa do olho? Não, entendeu? Não tendo sintoma, não tem problema. Quando eu paro de ler desse jeito aqui, eu começo a fazer assim. Sim. Você vai fazendo assim, né? Então, isso é sinal de que... Sim, que está precisando de alguma coisa. Mas tem pessoas que não têm necessidade disso. Eu entendi. Pessoas ele que vai não conviver com esse movimento aqui? Não leem. Pessoas que trabalham mais braçal. Então, às vezes, você tem a coisa esticada porque ele não precisou tanto de usar para determinado trabalho. Entendeu? Nós estamos vivendo aí no meio da pandemia, né? Sim. E... infelizmente, estamos até tendo que gravar aqui desse jeito, né? Você de máscara, eu de máscara, e estamos fazendo certo que o protocolo é esse, né? Mas era muito melhor se a gente estivesse aqui sem máscara e podendo conversar mais abertamente. E isso tem levado as pessoas ao home office, a ficarem mais tempo no computador, criança, por exemplo, no celular, as aulas online. Isso você tem percebido aí um aumento de problemas na visão por conta disso? Demais, demais. Porque assim, hoje em dia, muitos estudos estão sendo realizados e vendo que crianças até 3 anos de idade não deveriam ficar no celular de forma nenhuma. As crianças de 3 até 7 anos, que muitas não têm necessidade, não estão tendo aulas online, também deveriam evitar e fazer brincadeiras externas, principalmente por conta da vitamina D, que é uma fonte inquestionável, de saúde, E o que acontece? Quando você fala em relação a ficar muito tempo fixando, o olho fica muito aberto. E quando ele fica muito aberto, há um ressecamento dele. Então, esse ressecar começa a ter olho vermelho, ardendo, uma secura, e isso faz com que você comece a ter sintomas quando antes você não tinha, certo? E a outra coisa é que quanto mais perto se coloca, está sendo comprovado que está havendo um aumento do diâmetro antero-posterior do olho, que é a miopia. Então, quando você tem já uma tendência familiar e você faz esse esforço, a criança, você pode ter o início de uma miopia mais precoce ou um agravamento dessa miopia. Então, é isso que a gente está falando nas crianças, evitar ao máximo, fazer brincadeiras realmente externas, fora, no quintal, alguma coisa desse tipo. E nos adultos, a outra coisa que eu sempre brinco é o jeito que você vai trabalhar no computador. Então, olha só, quando você tem um monitor aqui, na sua frente, você tem o tempo inteiro de olho aberto total para você visualizar. Se você tem um monitor para baixo, aqui, você vai ver só por uma fenda. Então, o que acontece? Você vai ter uma diminuição de área exposta às coisas externas e, com isso, uma diminuição desse ressecamento. Então, ela fala assim, mas eu não posso abaixar o meu monitor na mesa? Levanta a cadeira, se é possível fazer isso, entendeu? Então, o melhor realmente é não estar direto aqui para você, não. É estar para baixo. Para baixo. Não, tá bom, eu estava pensando aqui, falei, será que eu estou usando isso errado o tempo todo? Então, o ideal é isso. O ideal é isso. Entendeu? Então, para quem usa multifocal é melhor ainda, isso vale para TV, por exemplo? Não, a TV está mais distante, mais distante. Mais distante, mas é celular e computador mesmo. Bacana. Eu queria tratar de uma questão também sobre a questão do Covid. Nós estamos eu vejo nos protocolos e as recomendações, a pessoa fala, não leve a mão à boca, não leve a mão ao nariz, não leve a mão aos olhos. Sim. Os olhos podem ser porta de entrada para o Covid? Sim.
É um negócio muito difícil você virar e falar assim, eu retirei daqui esse Covid. Mas olha só, presta bem atenção. Quando você chora, o que acontece? Você tem uma ligação com o nariz, não é verdade? Entope. E quando você puxa, você tem ligação com a boca também. Então, isso aqui está muito interligado, tá? Tanto o subir quanto o descer. Tá? Então, o que acontece? São mucosas, e essas mucosas, elas estão o tempo inteiro, né? É fácil você realmente passar de uma pessoa para outra, porque é através desses pontinhos que a gente fala e também pela própria lágrima. E a outra coisa é que a gente vê que muitas pessoas que têm Covid, elas estão sentindo dor ocular e ressecamento. São os dois sintomas mais. E essa semana, eu peguei um caso raríssimo, que é um rapaz que teve a Covid. Na realidade, a esposa teve Covid positiva. Ele não conseguiu ser detectado Covid negativo. E a gente sabe que tem vários falsos negativos. Só que ele teve todos os sintomas. Desde a semana passada, dor ocular. Ele foi nessa semana no consultório. Quando ele chegou lá, ele estava com herpes nos 2 olhos. Nossa. Essa herpes, ela aparece por conta da baixa de imunidade. Normalmente a herpes é monocular, que a gente fala. Ele teve nos 2 olhos. Então, quer dizer, são coisas que vão aparecendo depois de uma patologia que a gente ainda não conhece. A gente fala, é 1 ano de patologia, mas a gente não tem certezas, né? A gente está... Isso é um aprendizado, né? É um aprendizado diário. Eu estou precisando terminar, eu preciso que você faça suas considerações finais. Uma pergunta rápida para você responder de forma muito rápida. Sim. A gente chora de alegria e chora por dor, né? E esquecendo a motivação, chorar para os olhos é bom ou ruim? Ou não faz diferença? Não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. Quem chora mais tem mais saúde ou menos saúde dos olhos? Nada disso? Não, nada disso. Tá bom, Maria. Nada muito disso. Obrigado. Então, o melhor mesmo é não chorar, né? Porque se chorar de alegria é bom demais. Vamos rir, porque rir é muito bom. Com certeza, rir é muito melhor. Deixa eu te falar. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Vai se dirigir para essa câmera aqui, por favor. Deixar seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e para os internautas. Pois não. É um prazer estar aqui e lembrando de que a gente, como oftalmologista, pensa sempre que esse olho é a nossa janela mesmo para a vida, né? Então, sendo assim, parece uma frase comum, mas ela é tão especial, porque como a gente vai fazer as coisas no dia a dia, né? Não só no trabalho, mas principalmente para ver as coisas bonitas, porque nesse momento, o que a gente tem mais importante de ver é realmente o que está aí de bonito. As flores, o céu, os nossos parentes, os nossos queridos amigos e os nossos pacientes são tão bem-vindos para poder continuar vendo bem. Sempre tem que estar com o seu exame de vista em dia, né? Para poder não passar aperto e poder ver essas maravilhas que a gente tem para ver no dia a dia. Doutora Marília, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um prazer muito grande recebê-la aqui. Mais uma vez. O Começo de Conversa de hoje fica por aqui. Agradeço a doutora Marília Marques pela presença no nosso programa e a todos vocês que nos acompanharam. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima.